Oi, transição cidade-campo, uma rota para quem está perdido. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto. Se não for inscrito no canal ainda, aproveita agora e se inscreve para receber as atualizações. E esse vídeo, eu fiz uma série de vídeos sobre a transição cidade-campo, mas hoje um rapaz me escreveu fazendo alguns questionamentos, e aí por conta disso resolvi gravar mais um vídeo contando de algumas histórias que eu não contei lá para trás e que talvez possa auxiliar nesse entendimento todo. Então, começando do começo, e hoje eu escolhi Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, porque eu estou voltando lá para a década de 1980, mais especificamente 1983, que foi quando eu fui morar numa comunidade alternativa em São Tomé das Letras, aqui no sul de Minas. Mas para entender essa história, preciso voltar ainda mais no tempo, quando eu tinha talvez lá os meus 14 anos. Eu sou de São Bernardo do Campo, uma região industrial, e era muito comum naquela época a criança, o adolescente, fazer um cursinho dentro das grandes montadoras, né, que equivalia ao técnico, né, ao segundo grau, e a partir dali ele estava com a vida ganha. Entrar numa Volkswagen, por exemplo, ou numa Mercedes, estava com a vida ganha. O que é que a gente sabia? Isso nós estamos lá na década de 70, né? Entrar numa Volkswagen significava que você estava com a vida ganha. Você ia ganhar 3 vezes mais do que um peão fora da Volkswagen, né? Você ia ter toda a vida lá dentro tua vida estava ganha. Você podia se aposentar por lá mesmo, que estava tudo bem. E para chegar até lá, você fazia um exame de admissão, fazia o técnico lá dentro, e aí você tinha um caminho aberto. E foi o que eu fiz. Só que acontece que, mesmo sendo muito estudioso, sempre fui CDF, eu não passei no exame. E aí um tio me levou lá para a gente entender. Porra, às vezes é matemática. Ok, eu volto e estudo mais matemática. Às vezes é português, eu volto e estudo mais português. E quando a gente foi lá conversar com o cara, deve ter sido um cara do RH, ele escreveu numa lousinha branca. Hoje é muito comum, naquela época era dificílimo, uma lousa branca com essas canetinhas de escrever na lousa branca. Ele fez ali uma elipse, cortou essa elipse em duas, de maneira que dividiu em 3 partes. E ele falou assim, olha, aqui pra gente, Volkswagen, o que interessa, isso é o que eu lembro, né? Isso tem 40 anos, mais de 40 anos. Então, o que interessa para a Volkswagen é esse pessoal que está aqui no meio. O pessoal que está na parte de cima, né? Quer dizer, isso daqui é a representação da nossa sociedade, né? Então, essa camada de cima não nos interessa, essa camada de baixo não nos interessa. O que nos interessa é essa camada do meio, é a média. Depois eu fui entender que ele estava falando de estatística, né? Muitos anos depois, quando eu fui estudar, ele estava falando de estatística, ele estava falando da média populacional. Então, tinha uma média ali, o cara que estava dentro daquela média interessava para a Volkswagen. O que não estava, ou para cima ou para baixo, não interessava. E acontece que eu não estava na média. Nunca soube se eu estava acima ou abaixo. Mas eu não estava na média. Logo, não tinha lugar para mim na Volkswagen. Para um moleque de 14 anos, isso é um horror você ouvir. Né? O que ele está dizendo, no final das contas, é: você nasceu numa cidade industrial, numa região industrial, mas não tem lugar para você na indústria. Pô, isso ficou introjetado. Eu não sabia disso. Eu demorei umas 2 décadas para entender esse processo todo. Até entender, o negócio foi um burburinho interno. Então, internamente, aquele moleque ficou sabendo, porra, no lugar onde você nasceu não tem lugar para você. Logo,
onde é o meu lugar. Eu tenho que achar. E para isso eu tenho que procurar, senão eu não acho. Então imagina, a adolescência é sempre tranquilo, né? Uma fase... Então juntou essa história com a adolescência, discussões em família e não sei o quê. E aí eu passei numa estadual, fui fazer biologia na Unicamp, mas lá também eu não me encontrava. Onde eu me procurava, eu não encontrava. Até que chegou um pessoal que a gente conhecia de uma república, umas meninas que tinham ido fazer uma viagem no carnaval no final do ano de 82, por aí assim, e voltaram dizendo maravilhas de um lugar que não existia, cheio de fadas, duende, gnomo, de ET, disco voador. Já foi Atlântica lá, quando chove a gente sente o cheiro do mar, e isso lá no alto das montanhas, e lá do alto a gente descortina um horizonte maravilhoso, e tem cachoeira. Um lugar que não existe. E para aquele menino, aí eu já não era mais um molecote, aí eu já estava a baixar um pouquinho o som. Aí eu já estava com meus 22, 23 anos, ouvindo uma história daquelas de um lugar que não existe. Por todo lugar que eu estava procurando, aonde era o meu lugar, eu não encontrava. Logo, um lugar que não existe deve ser lá o meu lugar. Faz sentido? Resumindo a história, esparramei minhas coisas nas repúblicas dos amigos, passei em casa e comuniquei à família que eu estava largando tudo, indo morar numa comunidade, indo morar em São Tomé das Letras, onde eu nunca tinha pisado na minha vida e não conhecia. Tudo certo para dar errado, concorda? Mas vai vendo como é que são as histórias. Cheguei na rodoviária do Tietê, e quem conhece sabe que aquilo lá é um universo, é uma cidade, aquilo ali dentro, cheio de gente zanzando para todo lado. Mas de repente eu bato os olhos, vindo um camarada, eu pensei, aquele cara vai para São Tomé. Tá, ele chegou, né, a gente conversou um pouquinho ali, estou indo para Três Corações, não sei o que, tá. Entramos no ônibus, cada um foi para o seu canto, chegou em Três Corações, a gente conversou mais um pouquinho, que estava esperando um ônibus que ia levar a gente até São Tomé. Aí nessa época tinha ônibus, depois não tinha mais, depois voltou a ter. Bom, mas olha a doideira que é o negócio. Chegamos lá em São Tomé, desceu os dois. Pô, mas e aí, o que você está fazendo? Eu vim morar nessa cidade. Pô, mas você conhece que já? Não conheço nada. Mas eu ouvi falar que tem um pessoal de uma comunidade iniciando aí. Eu estou pensando em encontrar esses caras e ver qual que é. Mas, em princípio, eu estava sem um puto no bolso. Eu não tinha grana. Eu estava pensando que eu ia ficar alojado. Eu não tinha barraca. Eu pensei em dormir numa toca que as meninas tinham falado que tinha por lá. Levei uma panela para fazer comida. Doideira. Mas aí esse cara virou para mim e falou, pô, você está indo para a comunidade tal? Eu falei, não, eu quero conhecer o pessoal, ver qual que é. Pois é, eu sou amigo dos caras, eu estou vindo para morar lá, se você quiser, eu sei onde é, você desce comigo e conversa com os caras. Mas, porra, isso não existe. Desci, 3,5 km de descida, uma casinha de pau a pique perto da Cachoeira da Eubiose. Parede caindo, até um mês antes, vaca andava ali dentro, a gente caminhava dentro da casa, via as pulgas pulando. E aí eu fui conversar com um camarada que estava liderando ali a história. Mas aí, o que você veio fazer? Eu vim morar em São Tomé. Pô, mas você quer morar na cidade ou no campo? Não quero mais saber de cidade, eu quero morar na zona rural. E você já tem onde ficar? Não tem. Bom, se você quiser, então já achou.
E foi assim, de uma maneira mágica, que eu cheguei em São Tomé das Letras e iniciei todo um processo de vida, de busca interna e de busca de mim mesmo. Tá, o vídeo ficou muito grande. Vamos cortar o vídeo aqui, eu faço a próxima parte contando um pouco mais. Espera aí.